Muito bom dia a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós nos apresentamos perante o Senhor mais uma vez para agradecer ao Senhor por tantas bênçãos recebidas e porque nós podemos confiar em Ti, no Teu amor. E com esta confiança, ó Pai, nós queremos proclamar ao mundo que é Natal, que o Senhor nasceu, e por isso nós estamos contentes, nós, o Teu povo, que comemoramos nesta data tão somente o grande presente que Deus nos enviou quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a Tua glória, Senhor. Nós vimos a Tua glória como a glória do Pai. E por isso estamos alegres. E aqui hoje, mais uma vez, para de modo especial, nós, neste estudo, nesta aula, exaltarmos o Teu nome e também o Teu nascimento, porque estamos nesta época em que, de modo mais significativo e mais especial, o Senhor é lembrado como o nosso grande libertador. Por isso estamos alegres. Contempla, Senhor Deus, a cada um que tem esperado de Ti alguma solução em alguma área da vida, e dá-nos a perseverança para continuarmos lutando pela Tua causa incansavelmente e que possamos amá-lo por um único motivo, porque o Senhor nos amou primeiro. E é em nome de Jesus que eu entrego esta oração para Ti, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço. Amém. O título da aula de hoje, por ser um momento especial, afinal de contas, é Natal. Natal se aproxima. E estamos num domingo de Advento, num dos domingos que antecedem simbolicamente o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos trazer paz, para nos trazer esperança, para nos trazer o amor. E a esperança, sem dúvida nenhuma, de conseguirmos a salvação de nossas almas, passando toda uma eternidade como promessa ao lado dele, num lugar maravilhoso que o apóstolo Paulo nem pôde descrever de tão lindo que era, dizendo que nenhum olho pode ter visto algo semelhante, e não subiu ao coração e à mente humana coisas que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Então, irmãos, estamos compartilhando hoje, de modo muito especial, as lembranças doces de que Jesus nasceu, passou por esta terra e deixou conosco o seu Espírito Santo, para que através dos seus frutos, todos nós possamos nos regozijar nos frutos do Espírito e produzirmos fé, produzirmos esperança e, sem dúvida nenhuma, os frutos condizentes da ação deste mesmo Espírito que nos foi deixado por Jesus, quando Ele, após nascer, cumpriu com o seu objetivo, com a sua missão, e deixou para nós completarmos esta missão de levarmos o Evangelho ao mundo, custe o que custar. E Ele prometeu estar conosco até o final dos tempos. Tempos estes
que agora, nesta época natalina, nós podemos também desfrutar das benesses dos alimentos especiais que surgem, como frutas diversas, como carnes especiais, pratos deliciosos especiais, para nos deliciar pela bondade de Deus. E nessas delícias estarmos lembrando de uma festa de um aniversariante que deve ser o centro de nossas atenções, porque num aniversário não faz sentido nós chegarmos à festa, cumprimentarmos a todos, sem dúvida nenhuma nos valermos dos alimentos que temos numa festa normalmente oferecidos por parte do anfitrião àqueles que estão lá por motivo de comemoração, e não lembrarmos, em hipótese nenhuma, de darmos os parabéns ao centro, àquele que está no centro da festa. E com Jesus não deve ser diferente. Da mesma forma como nós cumprimentamos as pessoas quando nós nos dirigimos a uma festa de aniversário, a primeira coisa que nós fazemos é cumprimentar o aniversariante. A primeira coisa que nós devemos fazer é cumprimentar Jesus pelo seu aniversário e nos alegrarmos, porque na verdade, neste caso, quem ganhou o presente fomos nós. E como eu disse há pouco, as frutas especiais que surgem nesta época do ano, dentre elas está uma muito famosa, é a cereja. A cereja, ela é uma fruta que normalmente compõe doces e bolos para comemorarmos um aniversário. E para começarmos as ilustrações desta aula de hoje, nós vamos falar justamente desta fruta, da cereja. E o título do nosso estudo, como vocês já devem ter percebido, é para comermos logo a cereja e também usarmos logo os sapatinhos vermelhos. Vamos ver o porquê? Até há pouco tempo, diz um relato, ao comer uma sobremesa, eu tinha uma mania meio infantil de deixar a cereja para comer só no final, na última colherada. Não sei se todo mundo é assim, mas para mim essa frutinha, rubro maravilhosa, é a melhor parte. Uma vez, ainda na época da faculdade, estava eu na praça de alimentação do curso de letras, degustando em câmera lenta um pedaço de bolo, porque as cerejas também estão em cima dos bolos. Rodeando e namorando uma cerejinha tão reluzente. Quando apareceu, do nada, um colega gaiato que gritou: "Cereja! Oba!" E meteu aquela mão cheia de dedos no meu prato, roubando e devorando a minha cereja. Senti-me assaltada, diz a escritora deste texto. Senti-me lesada também. Sensação de perda terrível. Arrependimento por ter demorado tanto para comer a cereja. Desde então não protelo mais nenhuma alegria. Se a vislumbro de longe, faço-a acontecer o mais rápido possível. Também não permito mais que ninguém me tire momentos prazerosos, por menores e insignificantes que eles pareçam ser. 1970 foi o ano da desgraça para minha família. Sei que nesse ano o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá no México. E o homem foi à Lua. Mas outro acontecimento menos digno de notícia
e de orgulho nacional, uma epidemia de poliomielite matou minha irmãzinha de 4 anos e me deixou com um lado do corpo comprometido também. Eu era apenas um bebê. Minha mãe ficou muito afetada com a perda da minha irmã e acredito que só não surtou de vez porque precisava cuidar de mim. Graças a Deus e a ela, eu sobrevivi. Dentre tantas histórias sobre esse drama, havia uma que era repetida incansavelmente pela minha mãe sempre à época do Natal. E todos a ouviam com respeito e comoção. Ela contava que minha irmãzinha havia ganhado de alguém no meio daquele ano um lindo par de sapatinhos vermelhos. Eles eram de verniz e tinham fivelas douradas. Então, todos os sábados, quando a menina se aprontava para ir à igreja, pedia para usar os sapatinhos vermelhos. E minha mãe sempre respondia carinhosamente que eram para ser usados somente no Natal. Ela choramingava, insistia, pedia para olhá-los e se conformava. Só dizia que o Natal estava demorando muito para chegar. Naquele ano, porém, não houve Natal para minha família. E os sapatinhos vermelhos, juntos com o vestidinho branco de seda, que também estava sendo guardado para o Natal, serviram para compor a mortalha de minha irmãzinha, bem antes do Natal. Então esta é uma reflexão que nós devemos ter e, somatoriamente a ela, há muitos anos atrás eu escrevi uma crônica, uma das crônicas, crônica de Natal. E eu quero agora, em sequência, compartilhar as ideias que tive nesses tempos passados, nessas décadas, com vocês hoje, para continuarmos a refletir sobre o Natal. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre os anos 742 até 687 a.C. Os temas principais das mensagens deste profeta, a saber, Isaías, são o poder de Deus, o Deus de Israel, sobre todas as coisas neste mundo e sobre o universo, e também a sua santidade perfeita. Isaías profetizou que Deus mandaria à terra um menino, que seria rei, tendo como adjetivos conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso e forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Carnalmente deveria pertencer à descendência de Davi. Existiu na história do Velho Testamento uma região onde fixaram-se no passado distante 2 tribos, a de Zebulon e a de Naftali, que foram humilhadas e destruídas por Deus devido à desobediência a Ele. Interessante ressaltar que neste mesmo local que outrora fora maldição, agora Deus determinaria pela sua soberania que fosse uma localidade onde maravilhas sem par poderiam ocorrer. Esta terra estenderia-se desde o mar Mediterrâneo até a porção leste do Rio Jordão. Galileia era o sublime nome onde se abrigava planícies
e cidades como Corazim, Cafarnaum, Tiberíades, Caná e Nazaré, onde morava uma moça chamada Maria, uma jovem judia da raça de Davi. Ela era muito pobre. Em Nazaré também morava José, um grande artista. Ele era carpinteiro. Maria, por ter duas qualidades básicas, ser descendente de Davi e merecedora de tal bênção, foi escolhida para ser a mãe de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado dos céus para dar tal notícia a Maria, dizendo assim: Alegre-se, Maria, você é muito abençoada. O Senhor está com você e por isso dará luz a um filho que terá por nome Jesus. Será um grande homem, filho do Deus Altíssimo. Será rei como foi Davi e salvará a humanidade dos seus pecados. Maria, perplexa, disse: Como pode ser isso se eu sou virgem? Gabriel respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus estará em você. José, por sua vez, aguardava o momento de casar-se com Maria, porém ficou sabendo que ela estava grávida. Não quis, contudo, difamá-la e resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber, mas em um sonho, melhor dizendo, o anjo de Deus revelou a José todo o plano divino e que ele não deveria temer. Quando José acordou, fez como o anjo havia mandado e se casou com Maria. Todo este acontecimento foram narrados e se deram no ano de 749 de Roma. Naquela época, Roma comandava a tudo e a todos, tais como as províncias da Galileia, Samaria, Judeia e Decápolis, que era uma região formada por 10 cidades, todas comandadas por Roma. Augusto, por sua vez, era um homem incapaz de fazer uma revolução, mas tinha muita habilidade em se aproveitar dos que haviam feito revoluções, tirando benefícios próprios das situações contrárias, adversas. Depois de ter regulamentado os negócios da Ásia e das ilhas, regressou a Roma, onde obrigou que lhe votassem um tríplice triunfo. O primeiro pelas vitórias sobre a Dalmácia, o segundo pela batalha de Ácio e o terceiro pela submissão do Egito a Roma. Porque o Egito sempre fora uma grande potência militar e econômica e caiu perante o Império Romano. Decretaram-lhe então o título de imperador, não já como simples denominação honorífica, mas como sinal de autoridade para indicar de alguma forma, segundo a expressão de Dion, um poder quase divino a ele. Foi então saudado como um nome que conhecemos também pela Bíblia, a saber, César Augusto, pelo qual a história o designa conjuntamente com o mês Sextile, mês este em que triunfou, recebendo também o mesmo nome. César Augusto tinha um nome verdadeiro: Caio Júlio César Otávio, filho de Salústio, sobrinho de Júlio César e seu herdeiro. Nasceu em Roma em 63 a.C. e morreu numa cidade chamada Nola, no ano de 14 depois de Cristo. César Augusto
Na época em que a pobre Maria se preparava para ser mãe de Jesus, era líder de um riquíssimo império, onde predominavam as injustiças, prostituições e barbáries das mais variadas. O balanço financeiro de Roma naqueles anos, comparado com a nossa moeda hoje, chegava à casa dos 650 milhões, por baixo, porque este cálculo eu fiz já há muitos anos atrás, então provavelmente hoje. Roma era uma potência econômica, muitíssimo rica e cheia de poder. Realmente a história da humanidade estava mudando. Após o nascimento de João Batista, foi publicado um decreto do imperador convocando toda a população do império para um recenseamento. César Augusto estava interessado em saber o número de pessoas que viviam sob o poder do seu jugo e, portanto, saber quanto de imposto ou impostos poderia ainda ser arrecadado para engordar mais os cofres de Roma. Cada cidadão deveria alistar-se segundo as origens de suas famílias. José e Maria deveriam sair de Nazaré e dirigir-se a Belém, porque entre o casal havia descendência direta de Davi. E Davi era de Belém. Ambas cidades distavam aproximadamente 100 quilômetros entre si. Seria uma viagem difícil numa terra árida e perigosa. Em meio àquele calor escaldante do deserto, lá se foram José e Maria, passo a passo, cruzando o deserto com o seu jumentinho. Para completar-se toda essa dificuldade, após a viagem de 2 ou 3 dias, chegando a Belém, descobriram que não havia mais lugar para eles poderem se hospedar e assim descansar. Belém era uma cidade pequena. Segundo os historiadores, abrigava naquela época cerca de 900 moradores. Porém, nesse dia, com certeza, havia muito mais. As hospedarias estavam lotadas. Então, procurando pela cidade um lugar para ficar, o único que conseguiram foi uma humilde estrebaria, dividindo o espaço com jumentos, cabras, bois, ovelhas, camelos, aves, etc. Foi exatamente ali que Jesus nasceu. Tudo que possuía naquele momento era um humilde berço de palha e o aconchego amoroso dos seus pais. Interessante que, há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias havia escrito: "E tu, Belém, terra de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel." A profecia se cumpriu no ano de 749, na contagem de tempo romana, para realizar os seus desígnios. Segundo a história registrada universalmente, Deus usou o imperador de Roma, pois através do recenseamento José e Maria tiveram que ir até Belém. Exatamente quando se aproximava o maior dia da história, o dia em que Jesus nasceu. Num berço de palhas, dormia Jesus, o meigo menino que veio à luz. Num rude presépio, de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda o menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, querido menino de amor, e guarda-nos todos para ti, ó Senhor. Esta aqui é uma música que eu, inclusive, cantei muito na igreja, nas épocas de Natal, desde a minha meninice.
e não me arrependo 1 centímetro, eu diria 1 milímetro, de poder ter compartilhado desde a minha meninice por tão doces lembranças e tão grande realidade. Neste ano de 2020, nós temos passado com uma escritora de Coma Logo a Cereja, Use Logo os Sapatinhos Vermelhos. Ali ela relata que houveram uma epidemia de poliomielite que deixou marcas na vida de sua família e outros acontecimentos também, como a Copa ganha pelo Brasil e também o homem ter chegado à Lua neste grande feito. 2020 não tem sido diferente em termos de algumas conquistas e também a chegada de uma grande pandemia, não epidemia, mas pior do que isso. E isto tem assolado não só a nossa terra, como tem assolado o mundo. Creio que todas essas coisas têm acontecido para que as pessoas possam refletir um pouquinho mais naquilo que elas têm feito com as suas vidas e sobre as suas vidas. Nós não temos esperança alguma neste mundo, a não ser somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos viver para Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele, nos exorta a sua palavra. Então não existe melhor momento no transcorrer de um ano do que agora, nesta época singela, sublime, de Natal. Um Natal diferente, sim, do que foram os outros até então, mas um Natal que servirá para que as pessoas reflitam mais ainda, pelo menos a oportunidade para isso elas terão. Não sei se refletirão, mas terão essa oportunidade de refletir o quão importante é a vida de Jesus para uma pessoa, porque todos nós um dia vamos partir desta terra. E todos nós poderemos estar na presença de Jesus e desfrutando de uma eternidade juntamente com Ele, dependendo do valor que nós demos para a cereja e para os sapatinhos vermelhos. Vamos pensar nisto com carinho e utilizarmos o mais rápido possível este grande presente que nos foi dado com a vinda de Jesus. Não vamos guardar este presente para o futuro, para usarmos no futuro, mas vamos proclamar ao mundo, de alguma forma, que Jesus é o maior presente que a humanidade já recebeu e ele deve ser aberto agora, este presente, porque a palavra de Deus diz que hoje é o tempo para isto, não no futuro próximo, médio ou distante, como a ilusão de muita gente tem pregado por aí, e pessoas têm negligenciado a abertura deste grande presente chamado Jesus dado a nós. Então vamos comer sim a cereja, como eu já disse. Vamos usar os sapatinhos vermelhos enquanto nós podemos. E tenho certeza que se fizermos isto, nós que já somos compartilhadores da salvação, mas que nós venhamos a olhar para esse presente com cuidado e desfrutarmos dele como já temos feito, mas dizermos aos outros, através das nossas vidas, que eles precisam abrir urgentemente o pacote deste presente, mesmo nesses tempos difíceis, tempos que não deixam de ser proféticos sobre a vinda de Jesus, mas não a primeira como um presente, e sim a segunda para buscar a sua igreja e julgar a terra. Então vamos aproveitar esta época para desfrutarmos de tudo que ela nos proporciona,
mas ao mesmo tempo mostrarmos ao mundo o quão valioso é este presente chamado Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês nesta nova semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir.